Sintonize-se no Nova Consumer Podcast, uma série de conversas sobre direito do consumo. Olá, muito bem-vindos a mais um episódio do Nova Consumer Podcast, o 47º. Estamos na 4ª temporada, dedicada ao tema da resolução de litígios de consumo. Hoje vamos fazer uma pequena viagem pelo Atlântico, aterrando na belíssima ilha da Madeira. Temos connosco Cristina Gonçalves Silva, responsável pela Direção de Serviços do Consumidor na região autónoma da Madeira, entidade à qual se encontra ligada há cerca de 15 anos. Bem-vinda! O meu nome é Jorge Moraes Carvalho e é um gosto estar aqui consigo. Começamos, como sempre, por pedir uma série de respostas rápidas às nossas perguntas, umas mais difíceis do que outras. Qual é o seu artigo preferido da legislação de resolução de litígios de consumo? Antes de responder à sua pergunta, queria muito cumprimentar o Sr. Professor e toda a equipa da Nova Consumer Lab, pelo excelente trabalho que desenvolvem em prol de quem gosta de saber mais acerca do direito do consumo. Agradecer o convite, em nome também da Direção de Serviços do Consumidor da Madeira e de toda a equipa que dirijo. Respondendo à sua pergunta, é muito difícil, eu indicaria uma série de artigos, mas uma vez que este serviço é um serviço público que se insere numa Secretaria Regional de Inclusão, vou escolher o artigo 10º da Lei 144 de 2015, que prevê a eficácia e a acessibilidade dos procedimentos de resolução alternativa de litígios. Portanto, mais do que reforçar um direito que já nos é conferido enquanto consumidores pela Lei de Defesa do Consumidor, o direito à proteção jurídica e a uma justiça acessível e pronta, é muito importante que todos nós, enquanto consumidores, possam beneficiar de procedimentos de resolução alternativa dos nossos conflitos de consumo, dos nossos litígios, de forma acessível, com um valor reduzido ou mesmo de forma gratuita, independentemente do local onde nós nos encontremos. E eu, enquanto consumidora madeirense, faço sempre alusão às vezes, a estes constrangimentos geográficos e acho que esta acessibilidade é um direito importante e que deve sempre estar subjacente a estes procedimentos. Sem dúvida, e é bastante interessante que tenha realçado este ponto. E agora, das três, mediação, conciliação ou arbitragem? Não querendo de forma alguma menosprezar nenhuma delas, porque são todas muito importantes, não poderei, porque tenho o curso de mediadora de conflitos e é uma fase em que desenvolvemos aqui no serviço onde trabalho, vou escolher sem dúvida a mediação. Mediação, muito bem. Se calhar já voltaremos depois mais à frente a esse tema. E se fosse legisladora por um só dia e lhe dessem a certeza da sua aprovação, que norma é que criaria? Isso aí tinha umas 20 normas. Até porque... Ainda acho que é bom sinal ter mais do que menos. E olha, poderia muito, muito bem ir pela questão da insularidade e dos constrangimentos, e refiro aqui mais uma vez dos madeirenses e açorianos temos. E poderia falar, por exemplo, nos preços do transporte aéreo e na questão do geoblocking, embora tenhamos um diploma que está em vigor e que vem proibir estas práticas discriminatórias em função da zona geográfica. E será que é suficiente esse diploma? Não é suficiente de todo, até porque há custos de entrega associados e que são empolados. Portanto, uma das normas seria, no fundo, para proteger as regiões insulares contra estas práticas discriminatórias e faria com certeza destaque aqui ao transporte aéreo, que, a meu ver, deveria ser considerado um serviço público essencial, porque para nós é de facto essencial. E também a questão das práticas de geoblocking, acho que deveria haver custos idênticos de transporte para as ilhas, os custos de transporte deveriam ser idênticos àqueles que são praticados por uma pessoa comum e não deveriam ser empolados, porque isso de facto não vem abonar nada ao respeito pelo princípio da continuidade territorial e vem-nos aqui desfavorecer de alguma forma. Embora reconheça os avanços que já têm existido nesta matéria. Mas como não quero estar sempre a falar das ilhas e dos direitos dos consumidores insulares, vou falar aqui num aspecto que me parece importante e eleger a questão da avaliação da solvabilidade dos consumidores quando contratam um
crédito ao créditos, sim. consumo. E digo porque nós temos assistido aqui na Madeira a algumas práticas que consideramos desleais e que têm envolvido consumidores particularmente vulneráveis. E dessas práticas tem resultado também a subscrição de forma coligada de contratos de crédito ao consumo, em que as pessoas às vezes nem se apercebem que estão a celebrar um contrato de crédito. E um dos aspectos é que nós constatamos que esse crédito é concedido, quase de forma imediata, sem que haja uma avaliação da solvabilidade do consumidor. Muitos deles idosos que mal têm uma reforma para comprar a sua medicação. Então, apesar de a lei já prever esse dever de avaliar a solvabilidade. E qual era a norma então? Qual era a norma? A norma seria exatamente a combinação. Se o artigo 10º do Decreto-Lei 133, do crédito ao consumo, fosse desrespeitado, a entidade de crédito não seria apenas aplicada uma contraordenação, uma compra pela prática da contraordenação, mas o contrato ficaria destituído de qualquer validade. Essa era a combinação, do meu ponto de vista, para quem infringisse esta norma. Também me parece uma solução bastante interessante. Aliás, a solução de o contrato até se manter em vigor mais do que anulado, mas sem o pagamento de juros, é uma solução que está prevista em alguns direitos direitos europeus e que me parece ser uma forma de... Eu matava logo pela raiz. Exatamente. Eu matava logo pela raiz. Mas digo isto até um bocadinho de forma ligeira, pela experiência que nós temos vivido aqui na Madeira e que nos revolta de alguma forma, porque constatamos que, de facto, essa avaliação não é feita e envolve consumidores vulneráveis. Então, nesta franja de consumidores especialmente vulneráveis, eu acho que a sanção devia ser, para além da aplicação da coima pela prática da contratação, deveria também o contrato ser destituído de qualquer validade e, se calhar, a entidade financeira deveria ser penalizada de uma forma mais gravosa. Muito bem. E já alguma vez apresentou uma reclamação num centro de arbitragem de consumo? Acredita que não, nunca. Acredito, eu também nunca apresentei. Nunca apresentei. Já enviamos muitas reclamações para o centro de arbitragem daqui da Madeira, imensas. Nós trabalhamos muito em conjunto, quando não conseguimos resolver pela via da mediação. Mas nunca uma questão pessoal. Pessoalmente, nunca. E no livro de reclamações, alguma vez escreveu? Isso já apresentei uma vez, num consultório médico, porque estive à espera durante horas, foi quase uma tarde, e pronto. E então eu decidi manifestar a minha revolta e entendi que aquele serviço não estava a ser bem prestado pela clínica e deixei ali o meu descontentamento. Exatamente. E preferia participar numa mediação com um mediador parcial ou num processo arbitral com um árbitro não independente? Não, preferia, sem dúvida, o mediador parcial, porque depois poderia me deixar influenciar por ele ou não, já que há esta facilidade de nós autocompormos o litígio. Nesta fase não me importaria nada, que me importaria. Não seria bom, mas o árbitro é pior porque aí teríamos uma decisão definitiva. Exatamente, seria muito pior ter um árbitro que não fosse independente. Até porque a mediação, se o mediador fosse parcial e se me parecesse minimamente sensato para ambas as partes, porque não, se calhar, ouvir a sugestão, isto muito, muito fora do que a lei exige, mas o melhor é que fossem imparciais e independentes. Mas a ter que escolheria sem dúvida o mediador parcial. E das 3 características que lhe vou indicar, qual é que considera que é mais indispensável num bom mediador? Capacidade de ouvir, boa oratória ou curiosidade? Sem dúvida, a capacidade de ouvir. A escuta ativa, mais do que ouvir as partes, nós temos que as escutar. Temos que as escutar de forma ativa. E aqui também convoca a empatia, colocarmos no lugar do outro e pensarmos, se fôssemos nós a ser parte daquele conflito, como é que gostaríamos que um mediador se comportasse. Acho que a escuta ativa é um dos aspectos mais importantes que devem ancorar
o trabalho de facilitador da comunicação do mediador. Sem dúvida, muito obrigado por estas respostas rápidas nesta primeira parte. Agora teremos um pouco mais de tempo para falar sobre si, sobre o direito do consumo e a resolução de litígios de consumo na Madeira. E começamos então por si. Como é que foi, qual foi o seu percurso, o que é que fez até chegar à direção de serviços do consumidor, que foi o que indicámos enquanto biografia principal relativamente a esta área? Pois, eu acabei a faculdade e não queria vir logo para a Madeira, portanto estudei em Coimbra e não queria vir para a Madeira logo. Estou na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Sim, Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. E não queria vir logo e estava a fazer uma pós-graduação em registro e notariado e depois quis começar a trabalhar. E encontrei, por acaso, uma associação de consumidores em Coimbra, e era a Associação Portuguesa de Direito do Consumo, a APDC e a COP, que funcionavam ali pertinho da minha casa, e foi por causa disso eu dirigi-me lá, à associação. Já tivemos aqui, aliás, o Dr. Mário Frota. Eu sei, eu ia sugerir o professor Mário Frota, mas depois vi que não era uma sugestão que ia ser repetido. Mas foi o Sr. Professor Mário Frota, a quem eu agradeço até hoje e agradecerei sempre, por ter despertado em mim o direito do consumo e tudo que o direito do consumo envolve. E a partir do momento em que comecei a fazer o estágio na PDC e na COP, Associação de Consumidores de Portugal, foi um mundo que me fascinou. E desde essa data nunca mais larguei o direito do consumo. Acabei a minha pós-graduação, acabei o estágio, vim para a Madeira, depois tive um tempo a fazer outras coisas, mais na área do ambiente, mas depois, quando soube que havia aqui na Madeira um serviço de defesa do consumidor e que estavam a precisar de juristas, candidatei-me ao concurso, procedimento concursal e fiquei até hoje. Maravilha. Já desde 2006 que não faço outra coisa a não ser estar aqui neste mundo de direito do consumo. Muito bem. E porquê que disse que queria ficar, que não queria ir logo para a Madeira? Porquê que quis ficar mais uns tempos em Coimbra, no caso? É porque isto voltar a casa, depois de estarmos em contacto com uma realidade completamente diferente, conhecermos tantas pessoas, termos mais oportunidades, de facto, agora a Madeira é diferente, mas na altura em que eu estudei ainda haviam alguns constrangimentos, agora a internet facilitou-nos muito a vida, mas de facto eu achei que era muito cedo para regressar. E queria aprender mais, tinha sempre uma sede muito grande de aprender mais e de conhecer outras pessoas. Mas a forma que eu tinha de ficar mais em Coimbra era trabalhando, com o meu pai não ia achar muita piada eu continuar em Coimbra. Acho que claro. Então, foi por acaso que eu conheci a APDC e a COP e agradeço até hoje ter passado por aquela rua e o Sr. Professor me ter aceito enquanto estagiária da APDC, onde desenvolvi imensos trabalhos, onde aprendi as bases do que faço. O interesse pela área do consumo acabou por surgir quase por acaso, a passear na rua. Foi a passear na rua. Não tinha, de facto, achavam muita piada a penal, a comercial, mas a área do consumo não me suscitou grande interesse, até porque não tinha tido muito contacto, mas a partir do momento em que tive o professor magnífico, com quem aprendi tanto, assim, não pude deixar de me apaixonar pelo direito do consumo, pela problemática que envolve os conflitos de consumo, e a partir daí não quis fazer outra coisa. Tive outras oportunidades, confesso, mas quis sempre me manter aqui neste mundo que é tão vasto e é tão rico e em que se aprende todos os dias alguma coisa nova. E fez muito bem em permanecer aqui, porque é muito útil e bom para todos nós. E como é que surgiu o interesse pela área da resolução de litígios e nomeadamente a mediação? Como já referiu há pouco, acabou por fazer o curso de mediação e é hoje mediadora certificada também. Como é que surgiu esse gosto e esse interesse? Foi também por acaso, foi porque... Estava a passear no meio da rua e descobriu... Não estava a trabalhar... Estava a trabalhar no Serviço de Defesa do Consumidor, era jurista na altura, e ainda sou jurista também, mas desempenhava funções apenas
jurídicas, e o nosso secretário da altura, o Dr. Brazão de Castro, achou que era muito interessante sermos mediadores de conflitos. Então sugeriu que fizéssemos o curso, nós e outros colaboradores de outros organismos públicos aqui da Madeira, e olha, e achei que sim, devia me inscrever nesse curso, e pronto, e senti-me honestamente um peixe dentro d'água, senti-me na minha praia, senti que aquilo tinha tudo a ver comigo. Eu fiz a Ordem dos Advogados, não a concluí, porque faltava uma agregação e eu optei por ficar no Serviço do Consumidor. E, de facto, confesso que a advocacia não tem nada a ver comigo. E quando fiz o curso de mediadora de conflitos, eu percebi, é isto que eu quero fazer para o resto da minha vida. É isto que eu acho que me vai fazer feliz e, se calhar, é um bocadinho a missão que tenho em mim. E pronto, e acho que ser mediadora, ainda que a mediação que nós façamos aqui no Serviço do Consumidor não seja uma mediação pura, temos as bases que eu acho muito, muito importantes para conduzirmos as partes a um diálogo e decisões que são vantajosas para ambas. E acho que saber ouvir, a tal escuta ativa, ter empatia e deixar que as partes se entendam apenas com o nosso apoio, em que facilitamos a comunicação entre elas, acho que é um papel de facto muito importante, e é assim que eu me vejo a acabar os meus dias e ser apresentada como mediadora de conflitos. Muito bem, mas costuma fazer então muitas mediações? Assim, a pandemia fez com que nós deixássemos de fazer mediações presenciais. Sim. Sim, mas estamos a retomar. Já fazemos algumas, muito bem sucedidas, mas é como digo, Sr. Professor, a mediação aqui é uma mediação um bocadinho diferente daquela que está regulamentada, até porque o nosso serviço é um serviço público que tem uma missão de definição da política do consumidor. Nós temos as nossas atribuições também na área formativa, mas temos essa atribuição que nos é dada por lei, que nos permite fazer a mediação. Mas a mediação que fazemos, tendo ou não tenha todos os requisitos, que não os mais importantes, porque esses têm a independência, a imparcialidade, esses têm, mas havendo aqui uns aspectos ou outros que não sigam à risca a mediação pura, portanto, a lei que prevê a mediação, tem tido efeitos muito positivos e temos, através deste nosso procedimento, ajudado a resolver muitos conflitos. Sem dúvida, eu diria que mediação pura, não sei muito bem que conceito é esse, na medida em que a mediação também se quer flexível, desde que sejam cumpridos, como referiu, os princípios fundamentais, como aqueles que referiu, a independência, a imparcialidade, ouvir as partes e fazer com que as próprias partes cheguem a um entendimento que seja satisfatório para elas, e eu acho que isso é... Se calhar é mais pura esta. Exatamente. Avançando um pouco, gostaríamos de falar agora sobre o direito do consumo na Madeira. O que é que tem a dizer-nos? Como é que foi a evolução desde que se lembra dos primeiros tempos do direito do consumo na Madeira, no seu caso, não é? Na sua experiência profissional? Quais eram os problemas na altura? Quais é que são os problemas hoje? Sente que há uma evolução ou sem dúvida, avançou-se pouco? sem dúvida. Não, sem dúvida. O Serviço de Defesa do Consumidor, agora a Direção de Serviços de Consumidor, surgiu em 1999. Eu ainda não estava no serviço, só entrei em 2007, 2008, mas a sensação que tenho, a partir do momento em que entrei no Serviço de Defesa do Consumidor de então, é que houve uma evolução abismal no que toca ao desenvolvimento e até à perspectiva que se tem do direito de consumo aqui na Madeira, quer por parte das empresas, que dão mais credibilidade a esta área, a área da legislação que lhes impõe deveres enquanto agentes económicos, há um respeito maior por parte das empresas. E por parte dos consumidores, acho que há uma maior consciencialização de que, de facto, têm direitos, têm mecanismos para poder exercer esses direitos. E acho que também o papel da Direção de Serviços de Consumidor, desde a data em que o Serviço de Defesa do Consumidor foi criado,
teve um papel muito importante nesta nova perspectiva do direito do consumo, até porque veio dinamizar imensas ações de sensibilização à volta da Madeira, à volta da ilha, veio a sensibilizar através dos meios de comunicação social, quer de programas televisivos, onde estamos muito frequentemente presentes, programas de rádio que abordam várias matérias do direito do consumo, revistas, participamos em revistas e fazemos alertas e newsletters por via digital. O facto de termos agora também uma página da internet permite-nos chegar de uma forma mais fácil a todos os consumidores. E sentem que chegam mesmo, e sentem que chegam verdadeiramente às pessoas? Isso nota-se pela diminuição das reclamações. Nós notamos que há, de ano para ano, uma diminuição dos conflitos e entendemos que se deve também a esta intervenção formativa e didática que temos feito ao longo deste tempo. As pessoas questionam-nos muito, mas quando nos questionam, portanto, os pedidos de informação são em maior número do que as reclamações, mas nós notamos que as pessoas já vêm com algum conhecimento. As perguntas que nos fazem já não são questões muito simples e muito banais, como de outrora. Por exemplo, posso trocar uma camisola durante quanto tempo? Já não sei essas questões. Já são que direitos é que tenho para além do direito de trocar, qual é o prazo, se a situação não ficar resolvida, a quem posso recorrer, já são questões um bocadinho mais complexas. E isso nota-se aqui na Madeira. Já vemos também muitos estudantes que nos procuram para que nós sejamos, no fundo, orientadores de algum trabalho que estejam a fazer na escola. Já notamos um interesse muito maior das escolas pela participação deste serviço, no fundo, para falarmos sobre os direitos dos consumidores, sobre a literacia financeira, sobre o ecoconsumo, o consumo sustentável, a eficiência energética. Notamos que já há, de facto, uma envolvência por parte de toda a comunidade para esta matéria. Sem dúvida, muito bem, excelente. Eu acho que isso é o que se pretende, é precisamente evitar os conflitos no momento posterior, através de uma maior sensibilização, quer dos consumidores, quer das empresas para esta realidade. Sem dúvida. Esqueci-me de referir, Sr. Professor, que nós também temos, desde 2004, o Centro de Arbitragem e desde 2009 temos também o Agrupamento de Julgado de Paz, que tem competência territorial para o Funchal, Santa Cruz e Câmara de Lobos. Portanto, já temos aqui organismos. Um conjunto de meios à disposição também dos consumidores. Já agora, aproveitando a referência ao Centro de Arbitragem, fundamentalmente, qual é a perspectiva sobre o funcionamento, como é que funciona a relação também entre o serviço que dirige e o Centro de Arbitragem? Temos uma relação muito próxima, às vezes até trocamos impressões sobre determinados aspectos legais, temos alguma dúvida de interpretação, portanto são serviços muito, muito próximos, mas a nossa ligação oficial é, de facto, quando nós aqui não conseguimos resolver um conflito, poderá ser submetido ao sistema arbitral, em que nós podemos então encaminhar para o centro de arbitragem, fazemos isso com muita regularidade. Claro que nós temos uma margem de sucesso muito grande das mediações, mas temos casos que não é possível resolver e que temos então o centro de arbitragem para quem encaminhamos os processos. No fundo, o que nos liga é basicamente isso. Às vezes as pessoas dirigem-se diretamente ao centro de arbitragem e se calhar são, no fundo, aconselhados, tente lá primeiro a mediação, tente lá primeiro no serviço do consumidor para ver se consegue resolver. Então, se não resolver, o próprio serviço do consumidor irá encaminhar aqui para a arbitragem. Nós fazemos muito essa ligação e, pelo que sei, os resultados têm sido muito, muito bons. Ótimo. Mas então, se bem entendi, a divisão, no fundo, a mediação é feita aí no vosso serviço e depois então passa para a arbitragem a conciliação e a arbitragem pelo árbitro ou por um terceiro que Sim. também o fará. Somos serviços independentes, professor. Nós somos um serviço completamente independente do centro de arbitragem. Claro. E pertencemos até a secretarias regionais diferentes. Aqui o que nós fazemos é a tal definição da política do consumidor, as ações de sensibilização,
Temos um gabinete de apoio ao individuário sobre a atividade que integra a RAIS, e temos também a mediação dos conflitos. Depois, somos independentes do Centro de Arbitragem, mas temos esta ligação que é encaminhar os procedimentos, os processos que não puderam ser resolvidos aqui, para que sejam sujeitos, então, à conciliação e à arbitragem, se as partes consentirem, ou então, não consentindo, se estiverem sujeitos à arbitragem necessária. Claro, parece-me um ótimo e interessante sistema. Já agora, os centros autárquicos de informação ao consumidor, na Madeira, existem? Estão em funcionamento? Pois, nós tínhamos um, que já é muito antigo no Funchal, mas também não posso pronunciar muito sobre isso, porque a ideia que tem... É uma competência municipal, não é? É uma competência municipal e não do governo regional, não é? Sim, exatamente, é camarário, é da Câmara Municipal do Funchal, mas que está um bocadinho uma atividade mais ou menos suspensa. Isso parece que se deve ao facto de as pessoas conhecerem também mais o serviço do consumidor e recorrerem mais ao serviço. Mas isso é uma questão que nós um dia iremos tratar e quem sabe se não poderemos em breve, já são decisões que não competem a mim estar aqui sequer a aflorar, claro, mas parece-me que seria positivo poder haver essa reanimação eventualmente do SIAC. Como sabe, aliás, nós temos aqui na faculdade e no Nova Consumer Lab um projeto que já dura há cerca de 2 anos de formação em articulação com a Direção-Geral do Consumidor e com o apoio do Fundo para a Promoção dos Direitos do Consumidor, de formação aos SIACs espalhados pelo país, aliás, em que participaram também a direção, a direção também acabou por participar nesse projeto e, portanto, temos também um carinho muito especial pelos SIACs, que haveremos de convidar também para participarem aqui 1 ou 2 nesta quarta temporada. Em breve poderemos ter aqui um SIAC na Madeira. Vamos ver se as decisões superiores vão nesse sentido. Acho que mais importante é que funcione, é que o sistema funcione da forma como existe, que funcione. Todas as peças são importantes neste puzzle da resolução de... E até por uma questão de descentralizar um bocadinho os serviços e de fazer com que as pessoas... A Madeira parece pequenina, mas não é assim tão pequenina. Claro, e tem muitos municípios, não é? É verdade, tem muitos municípios. Se nós pudéssemos ter uma estrutura, embora o serviço do consumidor chegue a todos e nós fazemos sempre ações de sensibilização e estamos sempre muito prontos para ir aos municípios, claro. Mas havendo uma estrutura numa ponta da ilha e outra noutra, que fossem em forma de SIAC, pensemos assim, claro que isso traria benefícios, sem dúvida, aqui à... Poderia ser útil, não é? Vamos ver no futuro. Já me respondeu em parte a esta questão, por isso eu pergunto-lhe só um desafio que considero ser o desafio do momento para os consumidores em geral e ou no arquipélago da Madeira. Um desafio, se calhar, esta criação de SIACs, sim, acho que seria muito importante avançarmos, mas como digo, e quero sempre deixar isto aqui salvaguardado, não é uma decisão que compete, eu apenas estou, se calhar, a sugerir que faria sentido criarmos mais estruturas de apoio aos consumidores, até para descentralizar um bocadinho e para que os serviços fossem mais acessíveis às pessoas que vivem mais distantes aqui do Funchal. Se calhar, essa criação seria profícua. Fica o desafio para os municípios do arquipélago e não só, eu diria para os municípios de todo o país. Temos cerca de 70, 80 SIACs em Portugal a funcionar neste momento em 310 municípios, portanto ainda é um caminho que pode ser aqui percorrido, não apenas na Madeira, mas eu diria em todo o país. Eu acho uma boa forma de concluir. Acho que há sempre espaço para todos. Sem dúvida nenhuma. 2 últimas perguntas que colocamos sempre a quem nos visita. A primeira é quem é que gostaria de ouvir num dos próximos episódios do nosso podcast. Se o Sr. Professor Mário Frota não tivesse ainda sido convidado, já foi. Temos todo o gosto em ouvi-lo novamente, que é sempre um gosto ouvi-lo. Mas, olha, vou sugerir, até por uma questão de solidariedade, o Sr. Dr. Mário Agostinho Reis, que é o Presidente da Associação de Consumidores da Região Autónoma dos Açores. Parece-me uma sugestão excelente. Por fim,
uma sugestão cultural para os nossos ouvintes, um livro, uma música, uma peça, um blog, um episódio de um podcast, o que entender. Vou sugerir um livro de uma pessoa que admiro muito e que tive a honra de estar presente na condecoração que foi feita aqui na Madeira, que é o Dom Cardeal Tolentino de Mendonça. Cardeal Dom Tolentino de Mendonça, que é madeirense, nasceu aqui, que neste momento está no Vaticano e que escreve poesias belíssimas. Há uma frase que eu levo comigo, que é, não é bem, pode não ser ipsis verbis assim, mas eu ouvi-o dizer no dia em que foi condecorado aqui pela Assembleia Legislativa da Madeira, ele dizia uma frase que me marcou, e que foi: eu acredito nas pessoas que, embora sabendo que não podem sozinhas mudar o mundo, não deixam de fazer a sua parte. Então, acho que é importante que todos nós, independentemente da área em que estivermos, façamos sempre a nossa parte, embora que seja pouca. Essa parte poderá, quem sabe, poderá não mudar o mundo, mas poderá torná-lo um bocadinho melhor. Então, vou sugerir um livro de poesia de José Tolentino de Mendonça que se chama Teoria da Fronteira. E porquê é que escolhi este? Primeiro, tenho um carinho muito especial por este autor e porque vivemos num mundo quase sem fronteiras. Neste mundo digital, nesta economia quase aberta. E acho que, para fazer aqui a ponte, acho que devia ser um mundo cada vez mais sem fronteiras, até do ponto de vista dos consumidores. E oxalá que se consiga, então, abater estas fronteiras e tornar o mundo, em todos os aspectos, também no que diz respeito aos direitos dos consumidores, um mundo sem fronteiras. Então, a minha sugestão é Teoria da Fronteira, de José Tolentino de Mendonça. Perfeito. Boa forma para concluirmos aqui o nosso episódio. Muito, muito obrigado por ter aceitado estar aqui connosco hoje. Eu até agradeço o vosso carinho, o facto de terem lembrado da Madeira, e é dizer que é com uma honra enorme que estou aqui e que espero ter contribuído um bocadinho para dar a conhecer esta realidade que se vive aqui na Madeira no que toca à resolução dos conflitos de consumo. Agradecer uma vez mais pelo convite e endereçar à equipa da Consumer Lab, em especial o Sr. Professor Jorge Moraes, que admiro muito, que me ensina muito todos os dias, por este convite, e dar os parabéns por este podcast que é maravilhoso e que nos enriquece a todos. Muito obrigado. E assim chegamos ao final de mais um episódio do Nova Consumer Podcast. Até ao próximo episódio.